Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. Hoje nós vamos refletir sobre intimidade e fé e como podemos encontrar esse lugar mesmo na correria dos nossos dias. Você vai compreender o que tem te impedido e como vencer os obstáculos que se opõem a você, que se opõem à construção diária de intimidade e fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então escute essa mensagem até o final, porque Deus quer falar ao seu coração. E por falar em fé, vejamos o que diz no capítulo 4, verso 26 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes a essas, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, lhes explicava tudo. Esse trecho, apesar de ser tão pequeno, contém revelações gloriosas da parte de Deus para nós. A fé é um mistério que consegue ser muito conhecido, mas ao mesmo tempo pouco vivenciado pelas pessoas. Todos nós conhecemos a palavra fé, falamos sobre fé, sabemos da necessidade de ter fé nos momentos mais importantes da nossa vida. Pensamos em fé como algo muito vivo e muito presente no meio de nós. Mas quando de fato ela precisa se manifestar nos nossos corações e nos manter firmes e inabaláveis na caminhada, olhamos para dentro e não encontramos nada. Não conhecemos o seu rosto, não identificamos quando sua presença é real. Parece que aquela fé expressiva, com identidade e poder que precisamos ter, não tem nem substância o suficiente para existir. Isso é frustrante porque nos leva a questionar a nossa conversão. Será que você se identifica com essa situação? Se sim, saiba que você não é diferente da maioria e isso não significa que você não ama ao Senhor ou não recebeu a salvação e a redenção em Cristo. Posso te dizer que estar aqui toda semana compartilhando com você cada um desses devocionais, dessas reflexões, é sim um desafio de fé. Porque nada, absolutamente nada aqui vem de mim. Depende da revelação do Espírito Santo. Além disso, sei que muitas pessoas que me ouvem agora são também os meus pacientes em análise e eu posso dizer que é preciso ter um certo nível de confiança e de fé no Senhor e reconhecer que só Ele sonda os corações e só Ele tem a cura emocional para cada pessoa que recorre ao meu trabalho. Mas como ter essa fé? Nesse trecho, Jesus nos conta que o reino dele é como um grão de mostarda. Esse grão, por si só, não tem grande expressão e tem apenas 1 ou 2 milímetros no máximo. Não tem beleza e, pelo tamanho, parece ser insignificante, só que o mistério não é o grão, mas o lugar onde ele é colocado. Esse grão revela toda a sua potência se for colocado na terra, que é o lugar propício para o seu crescimento. Assim também somos nós e a nossa fé. Nós somos seres de fé, nós somos seres espirituais, fomos criados por Deus e como criação dele sempre sentiremos a necessidade, aquela busca e um desejo de manifestação da fé. Mas para que isso se torne efetivo, para que a nossa fé não seja apenas de palavra, mas viva e crescente, precisamos de um lugar apropriado. O texto nos revela que lugar é esse. Será que você percebeu? Essa ilustração foi usada por Jesus para as multidões, mas havia um lugar apropriado e esse lugar era apenas para os discípulos, apenas para os íntimos.
No verso 34 fica registrado que quando estavam a sós, o mestre lhes explicava tudo. Havia um lugar além das multidões. Então pergunte-se, onde eu estou? Em meio à multidão ou no lugar apropriado? No lugar de discípulo? A proximidade com Jesus gerava confiança e a confiança fazia a fé crescer. É impossível confiar em quem não somos íntimos e para ser íntimo precisamos deixar de ser apenas multidão. A multidão ouve e observa, mas o discípulo compreende e recebe a revelação do que viu e do que ouviu. A multidão recebe o pão, ouve a palavra e volta para casa, mas o discípulo fica, recolhe os pães que sobraram, guarda nos cestos, senta-se ao lado do mestre e ouve, ainda que seja apenas seu silêncio. O discípulo faz do mestre sua casa, seu sentido e seu destino. Então, quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Compreender qual personagem representamos revela o nível da nossa capacidade de ter fé. A fé no dia a dia vem da certeza de quem Deus é, o seu caráter e sua confiabilidade. Mas para ter isso, para alcançar essa clareza, precisamos estar tão perto, ao ponto de poder entregar tudo em suas mãos, sabendo que Ele nunca falha e nem descuida de nós. Ele está bem ao seu lado, agora, sorrindo para você e te convidando a descansar, a entregar. Você deseja ter uma grande fé? Com ramos tão grandes que as pessoas queiram se abrigar neles? Saiba que você pode ter uma grande fé. Basta apenas um coração disposto a ser mais que multidão e desejar conhecer a Jesus mais intimamente. Reservar no seu dia um tempo, um lugar onde você se aproxima e Ele se revela. Mas pode ser que para você o primeiro passo hoje, o primeiro passo de fé esteja exatamente nessa atitude. A voz da razão humana sempre tentará nos convencer que esse tempo será perdido. Ou que você vai se atrasar para seus compromissos, ou que o tempo que você tem é pouco para oferecer para Deus e Ele te ouvir e te responder. Entenda que todos esses pensamentos, sejam eles quais forem, se baseiam em uma interpretação terrena das coisas, e a voz da razão sempre estará presente dentro de nós. Muitas vezes nós esperamos por mudanças que nunca vão acontecer e isso nos impede de nos aproximar de Jesus. Esperamos que a voz da razão se cale, esperamos sentir vontade, esperamos que nossa mente, a nossa alma corresponda às coisas do Espírito, às coisas do Reino. Mas entenda, isso não acontece, jamais acontecerá. Nós somos corpo, alma e espírito. O que podemos fazer é nos mover, apesar das vozes internas, entendendo e aceitando que elas sempre estarão ali. Mas não estamos reféns delas. Você não é obrigado a acreditar e a fazer tudo o que a sua mente e a sua alma te diz. Você não é obrigado a fazer tudo aquilo que o seu interior acha que é melhor. A cruz do Calvário nos tirou do lugar de escravos e reféns de nós mesmos. E se você ousar ignorar essas barreiras mentais, em pouco tempo elas serão quebradas. Essas crenças errôneas, esses pensamentos errados e terrenos serão quebrados e serão substituídos pela presença de Cristo e por uma concordância interior maior. Com o tempo, você perceberá que à medida que você ignora e dá passos, ainda que a sua mente diga para você fazer ao contrário, você perceberá que aos poucos o seu coração e o seu interior serão mais alinhados. Os pensamentos racionais e terrenos nunca poderão desaparecer, mas serão tomados pelo poder do Espírito de Deus e pelo convencimento do Espírito. Você não precisa brigar com sua mente, nem gastar energia tentando convencer o seu lado racional de que ele está enganado. Você precisa ignorá-lo, e você só precisa ignorá-lo e dar o primeiro passo.
Se você der o primeiro passo, o Senhor te dará o impulso para o segundo, para o terceiro, para o quarto passo. Não espere a ocasião perfeita. O nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se ajusta a cada dia ao mover do Espírito, porque Ele vem, o Senhor sempre vem. Ele te ama, Ele quer te dar uma grande confiança, um lugar de descanso sem fim. Aceite esse convite hoje mesmo. Em Romanos 10:17 está escrito: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Jesus Cristo. Se você deseja viver essa realidade hoje, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora, nesse dia, nós nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra e pelo Teu santo convite. Te agradecemos pelo Teu amor que sempre nos chama para mais perto de Ti. Te pedimos que nesse dia, que nessa nova semana, o Teu Espírito Santo se mova em nós e através de nós e nos ajude e nos fortaleça a dar pequenos passos, a dar os primeiros passos em direção à intimidade contigo. Que o Senhor nos fortaleça a ignorar, a deixar de lado a nossa voz interior, o nosso raciocínio terreno e carnal e prosseguir em direção a este lugar. Que o Senhor venha se revelar a nós nesse tempo, nesses dias, pelo poder do Espírito Santo. Que os nossos olhos sejam abertos para enxergar aquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Que o nosso coração esteja aberto para a transformação que o Senhor quer nos proporcionar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa semana barreiras sejam quebradas, enganos caiam por terra, que a Tua verdade apareça, que a Tua luz resplandeça e que nada dentro de nós, nem fora de nós, venha nos impedir e jamais nos impeça de caminhar em direção à fé e à intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou lugar em seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe. Que Deus te abençoe.